E aí, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que está ganhando cada vez mais espaço na justiça brasileira: o Acordo de Não Persecução Penal, ou, para facilitar, a ANPP. Vamos entender juntos, passo a passo, como isso funciona na prática. Bom, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto, né? Será que toda acusação criminal precisa obrigatoriamente virar aquele processo judicial longo, complexo, demorado? Ou será que existe um outro caminho, uma alternativa? Beleza? Então, nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai ver o que é o ANPP, quais os requisitos, o que impede o acordo, as condições, como é o processo na prática e, claro, o que acontece no final de tudo. Então, para começar, vamos direto ao básico. O que danado é esse tal de ANPP? Para que ele serve dentro do nosso sistema de justiça? Olha, de forma bem simples, é uma solução negociada. Pense assim, é como uma alternativa ao caminho tradicional. Em vez de todo o processo ir para frente, virar uma ação penal e parar na frente de um juiz para julgamento, o ANPP resolve a questão antes mesmo que tudo isso comece. E essa definição do jurista Renato Brasileiro é, olha, perfeita. Quando ele fala em negócio jurídico, ele está tocando num ponto fundamental. Não é uma coisa imposta, sabe? É um pacto, um acordo mesmo totalmente voluntário, que tem direitos e deveres para os dois lados, tanto para o Ministério Público quanto para a pessoa que está sendo investigada. Ok, mas quem é que pode fazer um ANPP? É importante saber que não é uma porta aberta para todo e qualquer caso, não. A lei coloca critérios bem claros, bem definidos, para que esse acordo possa sequer ser oferecido. E o primeiro critério é um número: 4 anos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a pena mínima do crime pelo qual a pessoa está sendo investigada tem que ser menor que 4 anos. Isso já dá a dica, né? O acordo é focado em infrações de menor gravidade. Os casos mais sérios continuam no caminho do processo judicial tradicional. Aqui, a gente tem o checklist completo. É como se fosse uma lista de compras, tem que marcar todos os itens. Além da pena baixa, que a gente já viu, a pessoa precisa confessar o crime, e não é qualquer confissão, tem que ser formal, detalhada. O crime também não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. E, por último, o Ministério Público tem que olhar para o caso e pensar: ok, só esse acordo já é o suficiente para reprovar o que foi feito e evitar que aconteça de novo. Se faltar um item, já era. E olha, tão importante quanto saber quem pode fazer o acordo é entender quem não pode. A lei cria umas barreiras bem claras para que esse instrumento não seja usado de forma errada, né? E uma dessas barreiras aparece quando um outro tipo de acordo, a chamada transação penal, já pode ser aplicada. A transação penal é para casos ainda mais leves. Então a lei meio que cria uma fila. Primeiro, a gente vê se cabe a transação. Se couber, é ela que vale, e o ANP fica de fora. É uma hierarquia bem simples assim. E esse número 5, 5 anos, o que será que significa? Ele representa um prazo, um tempo de espera fundamental. É tipo um período de carência, e a gente vai ver o porquê agora mesmo. Bom, aqui estão os sinais vermelhos do ANPP. O acordo é totalmente proibido para quem é reincidente ou tem um histórico de conduta criminosa. Também não pode para quem já fez um ANPP ou uma transação penal ou algo parecido nos últimos 5 anos, aí que entra aquele prazo. E um ponto super importante: nada de acordo em crimes de violência doméstica ou familiar. A lógica aqui é bem clara. É para evitar que o benefício seja usado repetidamente e, claro, para proteger as vítimas em situações que são muito mais sensíveis. Ok, vamos imaginar que deu tudo certo. Os requisitos foram preenchidos e o acordo foi proposto e aceito. E aí? O que a pessoa investigada tem que fazer na prática? Quais são as obrigações que ela tem que cumprir? As condições são bem flexíveis, sabe? Elas se adaptam a cada caso. Pode ser, por exemplo, reparar o dano da vítima, devolver alguma coisa que foi pega, ou prestar serviço para a comunidade, pagar uma multa. Enfim, pode ser uma combinação de várias coisas. O foco aqui é bem diferente da prisão. A ideia é buscar a reparação do dano e a ressocialização, e não só punição pura e simples. Beleza. Agora, vamos acompanhar a jornada de um NPP, como ele sai do papel e vira realidade, desde a ideia lá no Ministério Público até o final de tudo. Esse caminho tem 4 etapas bem definidas. Tudo começa com a proposta oficial do Ministério Público, por escrito, para o investigado e para o advogado dele. Depois tem uma audiência com o juiz. O papel do juiz aqui é checar se está tudo dentro da lei e, principalmente, se a pessoa está concordando com aquilo de livre e espontânea vontade. Aí vem a decisão do juiz, que pode aprovar, rejeitar ou até mandar ajustar o acordo. E se for aprovado, a última etapa é a fiscalização para ver se tudo está sendo cumprido direitinho.
Ou seja, um processo com várias travas de segurança. E no final dessa estrada? Bom, aqui a gente tem uma bifurcação, com dois destinos completamente diferentes que dependem só do que a pessoa que fez o acordo vai fazer. O que está em jogo aqui é muito, muito claro. De um lado, se a pessoa cumprir tudo certinho, o juiz declara o fim da história. Acabou. A responsabilidade criminal por aquele fato deixa de existir. Do outro lado, se o acordo for quebrado, aí o jogo vira. O benefício é cancelado e o Ministério Público ganha o sinal verde para oferecer a denúncia e começar o processo criminal que estava ali esperando, em modo de espera. E talvez a maior recompensa por cumprir tudo à risca seja essa. O ANP não vai sujar a certidão de antecedentes criminais. E o que isso significa na prática? Significa que para a vida civil, para arrumar um emprego, por exemplo, é como se aquilo não tivesse acontecido. A pessoa pode seguir em frente sem aquela marca no histórico. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Será que essa ideia de uma justiça negociada, como a que a gente vê no ANPP, é o futuro do processo penal no Brasil? Esse modelo que tenta equilibrar a eficiência do sistema com a responsabilização de quem errou e, ao mesmo tempo, dar uma segunda chance, será que é esse o caminho para um sistema mais ágil e talvez até mais justo? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando.